Ou de casa, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Júlio Rezende, que sou eu. Nosso objetivo aqui é Paulo Freire e a área educação. Por meio desse curso fica cada vez mais claro o que é pensar e agir em função de uma educação com influências aí de Paulo Freire e de outros autores também. E não só a educação formal, mas a educação informal que está nos bairros, nas associações, nas empresas, nas organizações, nas prefeituras e por aí vai. Ou seja, Paulo Freire traz uma contribuição grande, não só para o cotidiano da sala de aula, das instituições de ensino, mas também para o mundo. Vale a pena conhecê-lo em maior profundidade, digerir aquilo que acha que faz sentido na sua vida e colocar em prática aquilo que realmente faz sentido. E na medida que a gente toma contato com a obra dele, a gente é tocado, transformado, atravessado de uma forma ou de outra. Porque Paulo Freire foi muito profundo em suas reflexões, desenvolveu práticas incríveis e a sua obra influencia educadores e pessoas ao redor do mundo inteiro. Então, você está aqui de volta ao curso sobre Paulo Freire e a pedagogia do oprimido, que é o livro que traz a centralidade da obra de Paulo Freire, que é uma árvore frondosa, cheia de frutos e folhas e grandes resultados e influências muito positivas em escolas ao redor do mundo, em outros intelectuais, em movimentos de base e por aí vai. E o cerne, a parte central desta compreensão da sua obra está em Pedagogia do Oprimido, por isso que nós estamos nos dedicando mais tempo aqui nesse curso específico. Então, nós estamos hoje nessa aula que nós vamos ao capítulo 2 do livro, que se chama Concepção Bancária da Educação como Instrumento da Opressão. Então, hoje, a gente e Paulo Freire joga um raio-x sobre essa educação tradicional, de que um fala e 40 ouvem ao longo de mais de 10 anos, que nós, quase 100% de nós tivemos na nossa infância, na nossa adolescência, e é muito comum ainda passar pelos corredores das universidades, dos institutos, das escolas, e ainda ver a aula no modelo tradicional, um falando, 40 ouvindo, a sala organizada num layout industrial, que um aluno vê a nuca do outro. Então, hoje é para jogar um raio-x sobre essa educação tradicional. E é claro que a gente compreende esse movimento que acontece na sala de aula, os problemas que ele nos traz, e a gente consegue expandir para a sociedade. A dificuldade de diálogo que hoje a sociedade vive nasce, em parte, dentro desta pedagogia tradicional. Só para relembrar, para quem está chegando aqui agora, nós já tivemos um primeiro vídeo, uma primeira aula sobre a vida e obra de Paulo Freire, uma introdução à vida e obra e a introdução a este curso. Uma segunda aula, nós fomos no prefácio do livro, que ele chama Primeiras Palavras, e já traz algumas reflexões bem inquietantes, bem impactantes. No terceiro vídeo, na terceira aula, nós fomos no capítulo 1, que é uma grande justificativa dos porquês da necessidade de uma pedagogia do oprimido, entendendo o contexto, como ele compreende o mundo, e agora a gente joga esse raio-x na concepção que ele chama concepção bancária de educação, a gente vai entender com bastante clareza. E ainda temos pela frente mais 2 outras aulas sobre o capítulo 3 e o capítulo 4. E se você ainda está achando um pouco pessimista, uma compreensão de mundo que nos coloca a dureza do mundo, fique tranquilo, continue lendo, continue aqui nessas aulas, porque uma vez compreendida a obra de Paulo Freire, a gente sim compreende a dureza e o tamanho dos problemas do mundo
mas ela nos move em direção à praxis, ou seja, a agir e pensar no mundo para transformar a si mesmo e transformar o mundo. Isso nos coloca num movimento de transformação que pode até nos gerar um otimismo na medida que a gente começa a ver o resultado dessas possíveis transformações. Eu sou Júlio Rezende, nesse momento vocês já me conhecem um pouco mais, eu sou professor, sou doutor em educação, estou como diretor de ensino do Instituto Federal, escrevi livros, trabalho aqui no YouTube também, mas acima de tudo o que me credencia, o que me dá coragem para vir aqui fazer esse curso não é exatamente ou somente as pesquisas que desenvolvo ou, né, a minha atuação há mais de 10 anos na área, mas é porque desde o dia 1 da minha prática como docente, como professor, há mais de 10, 15 anos, eu me desafio a colocar Paulo Freire na prática, porque, como já disse anteriormente, lá atrás, na infância, estudei numa escola que eu diria bastante freiriana e que me transformou muito e que me deixou uma semente muito poderosa. E na medida que eu fui me tornando, que eu escolhi ser educador, me tornei educador, essa semente brotou com muita força e, para mim, fazia sentido, desde o dia 1 em sala de aula, buscar reinventar Paulo Freire no cotidiano. É claro que, óbvio que eu não tinha manual, não tem 10 passos para... Então, eu tive que ir, através dos erros e acertos, reinventando o Paulo Freire como eu interpreto. Porque, como a obra é densa, como as suas ações e reflexões são densas, muitas interpretações são possíveis. Mas esse esforço eu já faço há muitos e muitos anos e, portanto, sinto aqui segurança de vir contribuir um pouquinho com vocês, mas esses cursos eles são uma forma de entrada no universo de Paulo Freire. E deixo sempre o convite para que você faça a leitura, porque ler uma página, 10 páginas de Paulo Freire, às vezes é difícil, às vezes é complexo, porque ele vai citando outros autores, outras referências da filosofia, da ciência, da educação. Nem sempre é uma linguagem simples, mas é transformadora. Se a gente for com cuidado e com dedicação, ela nos faz ver coisas que não eram claras para a gente e que ele traz assim com profundidade e assim com uma capacidade de ir no cerne das questões, né? Tanto é que coisas que ele disse nesse livro lá, escrito em 1968, estão bastante atuais, ou seja, cada vez mais atuais. É impressionante como ele traz questões com clareza de que hoje estão confusas para muitas pessoas. Aliás, eu disse isso já nesse curso, de que ele foi muito à frente do seu tempo e de que durante muito tempo ele esteve muito distante da realidade das instituições de ensino, da gestão da educação, da sala de aula, porque a sociedade, os estudantes, os professores ainda estavam muito distantes do que ele estava dizendo. Mas o mundo se transformou radicalmente. Como diz o historiador Eric Hobsbawm, nós mudamos mais nos últimos 50, 60 anos do que a gente havia mudado em 3.000 anos. E percebam, as instituições de ensino, as escolas, as universidades, não mudaram tanto. As aulas continuam muito semelhantes. Como diz o Cortella, numa fala dele interessante, se o médico do século XVII entrasse no hospital do século XXI, ele não ia entender nada. Exames, máquinas, procedimentos, tecnologias, formas de fazer diagnóstico e tratamentos. Contudo, se um professor do século XVII entrasse numa escola no século XXI, ele ia achar muita coisa semelhante, provável que ele se sentisse em casa.
Mas não é exatamente porque a gente é frágil, a gente está devendo, a gente está atrás. É porque o mundo mudou muito rapidamente, muito velozmente. Então, esse movimento das instituições entendendo essas transformações todas está acontecendo em todas as áreas. E na educação há muita profundidade, há muita raiz, do ponto de vista de há muita tradição, na forma de dar aula dos professores, nas bibliografias. Então, a educação está agora, eu vejo que a sala de aula ela está lançada numa espécie de uma crise em que o aluno não vê mais tanto sentido nessa concepção de que ele precisa ficar sentado, calado, ouvindo e memorizando anos a fio. Ele quer participar mais, ele está demandando ser sujeito. Então, a aula de hoje ela é exatamente sobre o capítulo que ele lança um raio-x sobre essa pedagogia que ele chama de educação bancária. A gente vai ver um pouco mais sobre isso. E voltando aqui, já disse outras vezes, mas o desafio é reinventá-lo no cotidiano, reinventar Paulo Freire no cotidiano, porque como a praxis é central, ou seja, sempre ação e reflexão juntas, perceba que a obra dele é fruto da ação e reflexão dele. Então, a obra dele nos ensina muito, mas a nossa vida é diferente da dele, num contexto diferente. Ou seja, cabe a gente entender essa obra, interpretar, digerir e, na medida que a gente compreender, ser necessário e fazer sentido, a gente reinventá-la no nosso cotidiano. Esse é o nosso principal desafio, seja como educador em sala de aula, seja como gestor da educação, numa escola, numa universidade ou no instituto, como eu sou, ou na prefeitura, no Estado, no Ministério da Educação, pensando sistemas de ensino como um todo, seja em associações de bairro, seja em outros tipos de organizações, em comunidades, ou seja, a gente pode e deve Paulo Freirear o nosso cotidiano, o nosso trabalho, porque as contribuições dele são muito relevantes e o mundo está começando a ficar pronta para elas. Então, elas estão começando a ficar atuais, porque o mundo está chegando num estado de prontidão e também de crises diversas, de que a gente está bastante pronto para entender esse conjunto de ações e reflexões que é bastante à frente do seu tempo. Tanto é que nós estamos falando aqui de um livro de 1968 e eu tenho certeza que vocês daí estão se surpreendendo em vários momentos com o quão atual são as questões, o quão elas dissolvem, elas nos ajudam a compreender, dissolver confusões que estão postas aí com clareza assim, na sociedade, seja sectarismos diversos, confusões ligadas à escolha de líderes carismáticos, depositar o destino da vida nos outros, a dificuldade de diálogo, ou seja, a gente compreende essas questões todas. Pois bem, então, chegando, então, vamos a esse raio-x que neste capítulo ele faz dessa educação que ele chama de bancária, mas esse termo a gente chega ali na frente. Então, ele começa aqui na página 32. Quanto mais analisarmos as relações educador-educandos na escola ou em outras instituições de ensino, em qualquer de seus níveis ou fora dela, parece que mais nos podemos convencer de que essas relações apresentam um caráter especial e marcante, o de serem relações fundamentalmente narradoras, dissertadoras. Bom, basta relembrarmos a maior parte das aulas que tivemos durante toda a nossa vida e basta dar um passeio numa instituição de ensino de 2024, seja uma universidade, seja um instituto federal, uma escola, veremos, muito provavelmente,
uma figura lá na frente, o professor falando a maior parte do tempo, alunos sentados em fileiras, calados, com a missão ali de memorizar e reproduzir. Então, é uma educação, essa educação, eu chamo de tradicional, não é exatamente o termo mais adequado, porque tradicional é um termo mais genérico, ele vai chamar de educação bancária, que a gente vai entender em profundidade hoje os problemas e como ela contribui para gerar essa sociedade que nós temos hoje. Bom, e ele diz, narração de conteúdos, que por isto mesmo tendem a petrificar-se ou a fazer-se algo quase morto, sejam valores ou dimensões concretas da realidade. Narração ou dissertação que implica num sujeito, o narrador, e em objetos pacientes, ouvintes, os educandos. Há uma quase enfermidade na narração. A tônica da educação é preponderantemente esta, narrar, sempre narrar. Então aqui ele traz várias questões muito importantes. A primeira, de que professores acabam por repetir semanas o mesmo conteúdo, ou seja, em turmas diferentes, anos a fio, aquele determinado conteúdo, porque, sei lá, ele vai estudar a história da Grécia ou Platão, então ele pode muito bem ter um conjunto de aulas preparadas sobre Platão e isso não muda de ano após ano. Mas aí aquele conteúdo vai ficando petrificado, vai ficando estagnado, porque ele não se conecta, às vezes, ao cotidiano dos estudantes, e aí a gente fala um pouco mais disso na frente, mas ele é como se ele fosse descolado da realidade e através da narração constante de conteúdos, ele vai se petrificando. Um outro ponto que ele já traz aqui é que a narração ela configura num sujeito, num professor que se prepara, que estuda, que planeja cada aula e que aprende muito por fazer todo esse processo e dentro da sala de aula tradicional ele se torna o sujeito do processo porque ele fica o tempo inteiro num modo de atuação, no modo de protagonismo, ou seja, exige-se muito dos professores, muita energia, muita responsabilidade, e os alunos são induzidos a uma posição de passividade, de escuta, de ficar sentados e calados, e, portanto, vão se tornando objetos daquela narração. Imagina, olha para trás, os 12 anos que você passou sentado numa escola, a porcentagem, o percentual de tempo que você passou ouvindo. E isso gera uma enfermidade nos alunos, gera uma enfermidade na educação, e a gente fala mais dela ainda hoje nessa aula. Ele diz: dissertar sobre algo completamente alheio à experiência existencial dos educandos vem sendo realmente a suprema inquietação nessa educação. Conteúdos que são retalhos da realidade desconectados da totalidade em que se engendram e em cuja visão ganhariam significação. A palavra nessas dissertações se esvaziam da dimensão concreta que devia ter ou se transforma em palavras ocas, em verbosidade alienada e alienante. Se no capítulo passado a gente consegue ver uma clara influência, importante influência de todo o marxismo na visão de mundo, na compreensão de Paulo Freire, na leitura que ele faz, aqui a gente já começa a ver também a influência que ele traz da fenomenologia. Fenomenologia é uma área uma corrente da filosofia, da ciência, que vai buscar fazer uma ruptura, uma separação, uma superação, em certo grau, do cartesianismo, que através do Descartes e tudo, que através das suas reflexões foi criando filosoficamente aquelas rupturas entre
humano e natureza, eu e o outro, homem e mulher, todas aquelas rupturas, aquelas dualidades de separação entre eu e o outro, entre eu e o mundo, entre eu e os animais, entre o ser humano e a natureza. E a fenomenologia vem nos mostrar que existe uma imbricação do eu no mundo, ou seja, eu transformo o mundo constantemente, o mundo me transforma, eu estou intimamente conectado àqueles que estão ao meu redor, aqueles que estão ao meu redor também estão no meu mundo interno, ou seja, não há exatamente essa separação precisa entre eu e o outro e o mundo, e, portanto, a sala de aula ela representa muito esse cartesianismo, porque ela é uma sala de aula quadrada, cinza, com janela, às vezes mal cheirosa, que te isola do mundo, que te desconecta do mundo, porque o mundo lá fora é um mundo que explode em histórias, sons, cores, texturas, músicas, coisas espetaculares, coisas difíceis, violências, a realidade do bairro, o filme que está sendo lançado para os adolescentes, está lá o namoro esperando, os amigos na praça para andar de skate, e a sala de aula é esse elemento que filosoficamente isola do mundo e que te coloca numa posição ali de aprender sobre o mundo, mas longe dele, num distanciamento dele. E aqui ele já começa a nos mostrar essa influência que ele tem na fenomenologia, no existencialismo, no sentido de que o que acontece no processo de ensino-aprendizagem entre educador e educando, entre professores e alunos, deve estar intimamente conectada à vida dos estudantes, deve fazer sentido para eles. Então, eu me lembro uma vez que os estudantes estavam com a gente contribuindo para fazer o projeto de curso. E aí tinha lá um componente curricular ligado à gastronomia. E aí os professores, quando vão fazer uma ementa de gastronomia, eles vão com amor, com conhecimento, com profundidade, são pesquisadores da área, vão pensar a história da gastronomia, depois vão pensar como é que a gastronomia foi influenciando a cultura e as pessoas, depois vão chegar especificamente numa gastronomia internacional, nas gastronomias regionais ligadas à cultura, e depois como harmonizar vinhos e um dia o estudante, nessa contribuição, nessa roda de conversa com ele, que ele estava, ele falou, não seria interessante que a gente começasse no começo do ano aprendendo a fazer arroz e feijão, para a gente conseguir fazer em casa no final de semana? Então, perceba que nós, professores, a gente vai preparando as matérias, a gente faz o plano de ensino e a gente planeja as aulas, e a gente planeja com base nas nossas pesquisas aprofundadas, na nossa experiência, nas nossas formações, na nossa experiência de vida, e a gente faz com amor, mas dentro desse universo do conteudismo, que a gente acredita que a educação é para narrar, e é narrar a maior quantidade de conteúdos possíveis. E o aluno fica ali sentado na cadeira, ele fica fazendo o máximo esforço possível para pegar aqueles conceitos que parecem super aéreos, super distantes e pousar na realidade dele. Mas nem sempre consegue. Então, uma primeira grande reflexão que a gente tem que fazer é como a gente pode trazer o estudante para pensar junto com a gente como vai se dar aquele aprendizado daquela matéria específica. É claro que ele, de repente, ele não vai saber fazer a conta, o cálculo, ele não vai compreender bem a filosofia do Nietzsche e tudo, mas, de uma forma ou de outra, ele pode participar da construção daquele processo e o professor pode planejar, criar estratégias, metodologias que a educação faça mais sentido na vida dos estudantes. E aí, a narração de que o educador é sujeito conduz os educandos à memorização mecânica do conteúdo narrado. Desta maneira, a educação se torna um ato de depositar, em que os educandos são os depositários
e o educador o depositante. Imagine vocês que a gente prepara um ensino que durante 12 longos anos você vai ficar sentado numa cadeira que é super desconfortável, e imagine se a gente tivesse consciência e pudesse escolher alguém que fizesse essa proposta para a gente. Olha, para você se tornar um adulto, um cidadão, um profissional, para você ser feliz, para você participar dessa sociedade, você vai ter que sentar numa cadeira durante 12 anos, ouvir calado, memorizar e reproduzir na prova, nas avaliações. Acho que pouco de nós faria essa opção lá atrás, com esse tipo de sinceridade, com esse tipo de contrato. Que nos colocam aos 6 anos numa sala de aula, e até os 6 anos a gente sobe na árvore, brinca com o gato, come comida com a mão. A gente é dono do aprendizado, a gente aprende com os primos, a gente aprende com a televisão, a gente aprende com a família, o tio que toca violão, com as brincadeiras, com o brinquedinho que você inventa lá de galho de árvore. A gente é dono do próprio aprendizado, no sentido que a gente é sujeito do próprio aprendizado. Aí a gente chega na escola aos 6 anos, para começar a alfabetização, e a escola te apresenta esse contrato sem apresentar. Mas ela diz, a partir de agora o tio ou a tia lá na frente vai conduzir a sua educação e vai dizer quando, como, onde, com quem você aprende, e preponderantemente você vai ficar calado os próximos 12 anos. Ou seja, é uma educação que ao supervalorizar a memorização, ela está nos dizendo que o mais inteligente é aquele que mais decora. O mais inteligente é aquele que é capaz de repetir no mínimo 6 vezes, entre 6 e 10 vezes, o professor ou o livro na prova. E também tem uma outra questão, que é uma educação muito enciclopedista, né? E também aí tem a ver com o conteudismo, né? Com a narração de conteúdos. Tem a ver com um outro erro amoroso, digamos assim, dos professores, porque o professor de geografia que estudou lá os séculos de geografia, as contribuições da paisagem, da geografia política, da geopolítica e por aí vai, ele já viajou muito, ele já fez mapas, ele já atravessou planícies e montanhas. Ele quer colocar, ele acredita nessa educação enciclopedista, que ele tem que pegar a enciclopédia inteira, ou tudo que foi produzido em geografia, e inserir num ano, ou em 3 anos de ensino médio, ou em alguns componentes curriculares na universidade. Então ele está sempre atrasado, ele está sempre corrido, porque só aumenta a quantidade de conhecimentos produzidos em cada uma das áreas, e acontece que aí o foco na memorização fica ainda maior, e não em aprendizados significativos, compreensão de grandes conceitos, transformação da percepção de mundo e outras questões. E aí ele chega nesse nome, nesse conceito que ele chama de educação bancária, e ele diz: em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos que os educandos, meras incidências, ou seja, objetos, recebem pacientemente ou não, memorizam e repetem. Eis aí a concepção bancária da educação, em que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receberem os depósitos, guardá-los e arquivá-los. Ele utiliza o termo bancário nesse sentido, de que tem um que deposita e o outro que é um ser vazio, de subjetividade vazia, que não tem talentos, não teria capacidades, não teria inteligências, ele só é um ser vazio a ser preenchido pelo conteúdo. Mas tem também um duplo sentido da educação bancária, no sentido dessa educação que é uma educação do mercado, que é uma educação desse universo do crescimento do PIB, de produção de bens em consumos, que é uma educação que fala muito em treinamento, né? Uma educação
com uma concepção bastante behaviorista, de treinar pessoas. O bom vamos dizer assim, o lado interessante da concepção behaviorista é que ele acredita que o ser humano, na medida que ele for bem treinado, ele pode ser e atingir qualquer capacidade. Então, idealisticamente, é interessante, mas acredita que o ser humano, através dos reforços positivos e, claro, também dos probleminhas como as punições, ele vai sendo educado a partir dessa concepção mais behaviorista. E, no entanto, essa concepção, não estou aqui no momento de aprofundar muito, ela perde muito na profundidade do ser humano, em questões existenciais. Ela desconsidera questões do nosso inconsciente, muitas outras questões que limitam essa coisa de é só treinar que a gente chega lá. Então, essa educação bancária, ela em muitos momentos, ela é muito tecnicista, né? Como aprender a fazer como dirigir o trator, como aprender determinada técnica na ortodontia. Então, ela é, em muitos momentos, essa educação do mercado, voltado para essa sociedade que busca produzir, mas nem sempre reflete sobre outras questões como cidadania, como ser feliz, como ser mais inteligente emocionalmente, como contribuir mais com a sua comunidade e outras questões. Bom, e aí na página 32 ele diz: na visão bancária da educação, o saber é uma doação dos que se julgam sábios aos que julgam nada saber. Doação que se funda numa das manifestações instrumentais da ideologia da opressão, a absolutização da ignorância, que constitui o que chamamos de alienação da ignorância, segundo o qual esta se encontra sempre no outro. Ou seja, parte de uma hierarquização do saber mesmo, como se houvesse uns que sabem e, portanto, ensinam, e outros que não sabem e, portanto, aprendem. Como se houvesse uma hierarquização do saber, como se o saber científico fosse mais importante que o saber de uma comunidade, ou saber popular, ou saber das artes, ou saber das filosofias, como se houvesse essas hierarquizações. E veja, diminui muito o outro que está ali, porque parte de uma compreensão que o outro é ignorante, é um ser vazio, que nada sabe, que nada sente, que não tem inteligências, vocações, sonhos, intenções, capacidades, que não viveu experiências difíceis. Então, ela já parte de um princípio que ela está diminuindo quem está sentadinho ali na frente. E, na prática, isso acontece com muita frequência. Inclusive, as próprias instituições de ensino estimulam que o professor apresente, antes do primeiro dia de aula, todo o planejamento que ele vai fazer ao longo do ano, sem mesmo conhecer os seus alunos, saber de onde eles vêm, quais os talentos deles, o que eles sonham, como é que ele vai se conectar com aqueles objetivos de aprendizado. Ou seja, isso está bastante espalhado no cotidiano das instituições de ensino, dos professores, e às vezes muitos educadores não percebem isso, que eles estão partindo de um princípio de que eles estão diminuindo quem está ali sentado porque considera que aquele ali nada sabe. No mundo das exatas, isso ainda é mais evidente, e aí alguns professores podem dizer: poxa, mas realmente, se eu for ensinar uma forma de cálculo, uma forma de compreensão matemática da realidade, realmente o aluno está ali muito distante, ele vai ter que aprender um monte de coisa, e eu que sei, e eu que vou ensiná-lo. Mas nem nas exatas isso procede, né? Porque as exatas ela vai ensinar a matemática, as contas, os cálculos, mas sempre com algum tipo de aplicabilidade. Não adianta nada ensinar um engenheiro civil a fazer viaduto
se não debater o porquê do viaduto, né? Tem algumas cidades no mundo, por exemplo, Paris, que estão tirando o carro do hipercentro e que, portanto, estão querendo uma mobilidade urbana mais a partir da bicicleta, do transporte público, uma mobilidade urbana mais dos pedestres, do metrô. Ou seja, Paris não está querendo exatamente mais viadutos neste momento. Ou seja, mais e menos viadutos, mais e menos jardins, ou mais e menos ruas fechadas só para pedestre, isso tem tudo a ver com o que um curso de engenharia civil está ensinando para os estudantes. Então, não basta ensinar a conta para calcular a ponte, mas tem que também debater se é ponte ou se é mais ciclovia ou se isso faz parte do processo, né? Então, considerar que o aluno que está ali na frente nada sabe ou pouco sabe é diminuí-lo, e aí engajá-lo forçosamente num processo de que se ele tivesse consciência, ele não se engajaria, né? Quem de vocês, se tivesse a opção, falou, você vai participar de um processo ao longo de muitos anos que você vai ser considerado um sujeito que nada sabe, que, portanto, vai ficar calado e memorizando a vida inteira. Perceba como essas contradições no seio da sala de aula, elas nascem muito forte. Então, alguns alunos são mais dóceis, mais domesticados com aquele processo. Outros, geralmente os do fundão, eles buscam ali, através de subversões infinitas, seja a conversa do lado, seja as piadinhas, seja faltar aula, seja, né, são várias subversões possíveis que em muitos casos elas são saudáveis, é a própria alma do estudante dizendo eu quero ser sujeito. A gente fala um pouco mais sobre isso mais adiante. Bom, e aí ele faz um alerta aqui que é muito importante. O que não percebem os que executam a educação bancária, deliberadamente ou não, e aí, entre parênteses, ele diz, porque há um sem número de educadores de boa vontade que apenas não se sabem a serviço da desumanização ao praticarem o bancarismo. É que nos próprios depósitos se encontram as contradições, apenas revestidas por uma exterioridade que as oculta, e que cedo ou tarde os próprios depósitos podem provocar um confronto em que com a realidade em devenir e despertar os educandos até então passivos contra a sua domesticação. 2 pontos aqui. Primeiro, muitos professores, como disse, aqui ele está dizendo, o fazem de boa vontade, e eu estou, nas minhas palavras aqui, eu estou dizendo, cometem um erro por amorosidade, porque eles acreditam profundamente que preparar uma boa aula é preparar uma aula com os conteúdos melhores, as melhores bibliografias, as melhores fotos, os melhores slides, é escolher os melhores livros, os melhores capítulos, as melhores leituras. O professor se dedica muito a isso, então ele faz com muito amor, porque ele acredita muito nesse processo, nesse conteudismo. E às vezes professores mais progressistas, do âmbito, vamos dizer assim, do espectro mais à esquerda, né, professores que entendem e que concordam com essa compreensão de que a gente precisa construir um mundo mais justo socialmente, mais ambientalmente equilibrado, mais democrático, mais pacífico, entendem que os alunos precisam ter mais protagonismo, mas praticam o bancarismo, esse conteudismo, e aí não percebem que estão imersos nessa contradição de não conseguirem Paulo Freirear a sua sala de aula. Então, por mais que eles possam, através do seu monólogo eterno, da sua oratória, por melhor que ela seja, que ele possa trazer os problemas do mundo, as contradições, fazer leituras críticas, fazer aulas que tragam a crítica de Sócrates e depois de Nietzsche, e por mais que ele faça isso, se ele está imerso nesse bancarismo,
ele está reproduzindo uma educação do ser menos, uma educação que diminui os que estão ali sentados, que transforma os que estão ali sentados em objetos passivos, alheios, alienados. E aqui um segundo ponto que ele traz é que pode chegar um momento, geralmente chega um momento que os estudantes precisam se rebelar, eles precisam subverter. O que alguns fazem é entender que a escola um dia vai acabar, tirar os 6 e os 7 que o professor precisa e arrumar estratégia para sobreviver ali dentro e não dão tanto trabalho, né? Outros se acostumam bastante à questão da memorização, se dão até bem, mas é uma parte pequena. E muitos outros ou adoecem, porque, bom, vocês viram lá no clipe lá do Pink Floyd, né, do Another Brick in the Wall, que é bastante Paulo Freire, digamos assim. O aluno está lá escrevendo uma poesia, o professor pega ele escrevendo uma poesia e o humilha em sala de aula, está falando, aqui temos um poeta, tira sarro dele, faz bullying com ele, porque ele está escrevendo uma poesia, que é uma dimensão importante do ser humano, a arte, a capacidade de criar, de escrever, e percebam que é a poesia de Money, de uma outra música do Pink Floyd. Então, possivelmente, ele estava falando do sofrimento que ele teve na escola. E na cabeça dele, do estudante, ele imagina, a partir daquela humilhação que ele sofre, de ser um objeto daquele processo, ele imagina aquela escola em chamas, o professor, imagina a cena do professor reprimido em casa por diversas questões e aquela escola pegando fogo. Ou seja, ela adoece os alunos, ela adoece os estudantes por transformarem eles em objetos. E ela faz com que a gente tenha uma legião de pessoas que são passivas, que não são sujeitos da própria vida, que são vítimas da vida e que, portanto, vão encontrar depois heróis que vão salvar as suas vidas, ou líderes carismáticos, ou líderes que eles delegam a solução da própria vida. Isso acontece muito na política, isso acontece muito na religião. Então, perceba que a educação ajuda a formar a sociedade ajuda a formar a educação. Então, quando a gente olha os problemas macro da nossa sociedade, a incapacidade de diálogo, a incapacidade das comunidades serem sujeitos do próprio destino, construtores da história, de superação das contradições, de construção de realidades mais justas para trabalhadores, para o meio rural e por aí vai. Quando a gente vê esses problemas macro, a gente vê também, num olhar mais refinado, a gente consegue compreender de onde nascem esses problemas, parte deles. Não vamos colocar aqui que a educação é culpada, que professores são culpados, não. Inclusive, na nossa realidade, os professores são também vítimas deste modelo, porque tem pouca estrutura para trabalhar, ganha mal, não tem, na média, não tem muita condição de trabalho, então os professores também são vítimas desse próprio sistema, tem que dar muitas aulas, tem muitos alunos, então tem 16 turmas por semana, com 50 minutos, tem pouca margem para fazer algo diferente que não o bancarismo ou o conteudismo. Mas, voltando ao segundo ponto aqui que ele traz nessa frase importante, essa da domesticação. E isso adoece o ser humano. E pode adoecer por muitos e muitos anos, pode adoecê-lo para o resto da vida. Ele pode ser vítima, pode não ser sujeito da própria vida para o resto da vida. Então, o impacto é muito grande na vida deles. Outros se rebelam. Comumente, pessoas de destaque na sociedade, comumente dizem, eu não me dava bem na escola. Porque ela não aceitava aquele processo de ser transformado em objeto, se rebelava, às vezes com comportamentos inadequados, agressivos, às vezes de forma criativa, passando a manhã inteira desenhando no caderno. E depois, só que o processo de aprendizagem dela vai se dar através das leituras, das vivências, dos amigos, da vida, dos outros cursos que elas fazem, e elas se tornam pessoas muito interessantes, apesar da escola. Isso é muito comum a gente ouvir esse relato de pessoas que realmente não eram
não tiveram boas experiências escolares. Bom, e aí mais uma frase aqui que mostra a influência fenomenológica dele. Ele diz: sugere uma dicotomia inexistente humanos-mundo, ou seja, uma separação humanos do mundo. Humanos simplesmente no mundo, e não com o mundo e com os outros. Humanos espectadores e não recriadores do mundo. Então, toda essa postura de objetos, de passivos, de isolamento do mundo, gera uma percepção que o mundo é algo dado, o mundo é algo exterior, que essa ordem, que essa forma de organizar a sociedade é algo dado. Eu não posso, nada que eu puder fazer vai transformá-la, de que a história não é construída e reconstruída pelos humanos e pelas sociedades constantemente. Gera uma ideia de que nada que eu fizer eu posso transformar a realidade. E percebam, e isso contribui muito para as coisas continuarem como estão, para que o status quo continue como está, para que o modelo de acumulação, o modelo que transforma a pobreza em projeto, o modelo que cria sociedades hierárquicas, piramidais, patriarcais, essa transformação do estudante em objeto, em passivo, contribui muito para que as coisas continuem como estão, porque ela isola o estudante do mundo. Então, aqui numa compreensão fenomenológica, é importante que a sua sala se abra ao mundo, que aulas aconteçam na praça do bairro, em que os estudantes façam um trabalho ouvindo a história oral da sua comunidade, em que as visitas técnicas sejam muito frequentes, as viagens, em que os alunos possam ir ao museu, ao Corpo de Bombeiros, e que a comunidade venha até a escola também. Paulo Freire foi diretor de extensão, e a de extensão no universo universitário, ou no universo do Instituto Federal, é exatamente abrir os portões, os muros e as salas de aula para o mundo, que o conhecimento que é ali produzido, o conhecimento técnico, científico, artístico, que ele possa chegar à comunidade e nesse movimento da academia, levar esse conhecimento à comunidade, dos estudantes levar esses conhecimentos e aplicá-los na comunidade, e lá eles vão aprender muito também com quem lá está nas associações, com quem lá está no cotidiano das comunidades, né? Então, é importante reconectar-se ao mundo, construir uma educação que seja com o mundo, com os humanos, entendendo que a história é construída e reconstruída constantemente por humanos. E aí, na página 35, ele diz: e porque os humanos, nessa visão, ao receberem o mundo que neles entra, já são seres passivos. Cabe à educação apassivá-los ainda e adaptá-los ao mundo, ainda mais. Quanto mais adaptados para a concepção bancária, tanto mais educados, porque adequados ao mundo. Então, é muito comum ver professores reclamando que esses estudantes não se concentram mais, que agora eles conversam muito, que eles não respeitam, que eles ficam no celular. Frases comuns do cotidiano de uma sala de professores. Sim, por um lado tem razão, porque o mundo mudou muito, agora com as telas, com a superexposição ao celular, com as pílulas de informação de 30 segundos, dos TikToks da vida. Claro, esse cotidiano mudou, mas, dá um passo atrás, dá um zoom out aí, dá uma compreensão mais ampla do contexto da educação. O mundo mudou radicalmente, o mundo está, através de variadas formas e meios, as pessoas participam mais da vida da comunidade, da construção das notícias na internet, da produção de vídeos, de saberes e conhecimentos. O mundo caminhou, de certa forma, na possibilidade de participação maior das pessoas, na possibilidade, e a escola continua
é muito parecida com séculos atrás, quando ela foi inventada na Revolução Industrial, como ela foi inventada. Então, ela continua nesse modelo de querer que os alunos fiquem calados, fiquem atentos, fiquem ouvintes, né? E, como eu disse na aula passada, o problema não está nos alunos. Quando os professores vão fazer cursos e eles se veem nessa posição de apenas ouvir, eles também não aguentam mais. Então, o problema está no modelo educacional, no como, porque hoje a gente precisa muito mais desse coprotagonismo entre professores e estudantes, ambos, né, como parceiros da busca pelo conhecimento, liderados pelo professor. O professor tem uma importância muito grande, de liderar, de criar estratégias, de propor, de provocar, de mediar, de corrigir caminhos, erros, de cobrar, né, de ser exigente, mas de fato ambos nesse processo em que eles são sujeitos do processo, né? Bom, e aí ele vai falar aqui das aulas expositivas e ele diz na página 35, nas aulas verbalistas, nos métodos de avaliação dos conhecimentos, ou seja, nas provas, no chamado controle de leitura, na distância entre o educador e os educandos, nos critérios de promoção, de indicação bibliográfica, em tudo há sempre a conotação digestiva e a proibição ao pensar verdadeiro. Então, a gente observa nos mais variados momentos que ele cita aqui, que na prova, por exemplo, raramente terão questões para que a gente cobre pensamentos genuínos dos estudantes, como ele pensa a questão. A maior parte das questões é de memorização ou reprodução. Quando a gente pede para ler um texto, a gente pede as famigeradas, o resumo do texto, ou resenha crítica, que é um nome até bonito e tudo, mas a resenha crítica acaba virando um resumo, porque durante toda a história dele, ele foi objeto, ele não foi estimulado o seu pensar genuíno, né, o seu pensar verdadeiro, então ele acaba, de novo, apenas reproduzindo, e a gente vai fazendo isso por meio das bibliografias, das provas. Aliás, tem uma reflexão do Tolstói num livro dele, eu falo em outro momento esse livro, de uma escola que ele fundou, chamada Yasnaya Poliana. Ele diz assim, imagina para um geógrafo que tanto estudou, que tanto sabe, que já atravessou continentes a pé, uma escola lá de 1800 e pouquinho. Imagina sentar ele numa cadeira e falar que ele vai ter que colocar tudo que ele sabe numa prova de 10 questões. E a gente continua entendendo que as provas elas serão capazes de dizer se aquele estudante está apto a seguir adiante, ou na história, ou a se tornar médico, né? Então, a gente ainda tem uma dificuldade muito grande mesmo na avaliação desses processos de ensino-aprendizagem. E aí ele vai seguindo nessa dimensão aqui agora do adoecimento, né? Quando, porém, por um motivo qualquer, os humanos se sentem proibidos de atuar, quando se descobrem incapazes de usar suas faculdades, sofrem. Esse sofrimento provém, entre aspas, de fato de se haver perturbado o equilíbrio humano. Ele traz mais uma citação do Erich Fromm aqui, psicanalista famoso, pensador, escritor de um monte de livro. Ou seja, há um embotamento, um adoecimento das pessoas nesse processo de se tornarem objetos da educação e de serem proibidas de agir, de pensar, de atuar, de cantar, de compor, de desenvolver um projeto, de fazer, porque é uma educação, em geral, da passividade. E aí ele segue aqui, mas o não poder atuar, que provoca o sofrimento, provoca também aos humanos o sentimento de recusa à sua impotência. Tentam, então, restabelecer sua capacidade de atuar. Ou seja, esse sofrimento gera adoecimento, gera impotência, e cabe ao aluno, nesse modelo tradicional, resistir,
de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra ele tenta atuar. Seja chamando atenção, fazendo piadinha, conversando, subvertendo, criando subterfúgios para atrasar aquela aula. De uma forma ou de outra, ele está tentando ali ser sujeito, fazer parte, trazer a sua dimensão da vocação do ser mais, de querer fazer as coisas acontecerem, de querer engolir o mundo, né? É claro que isso não é consciente para os alunos. E é claro que muitos são desrespeitosos, alguns chegam a ser agressivos, mas não é muito consciente para eles. Se não é tão consciente para nós, professores, e portanto que a gente está aqui fazendo um esforço de compreender com Paulo Freire um pouco desses problemas graves dessa educação bancária, imagina se seria consciente para os estudantes. Mas a gente tem que olhá-los por esse olhar, de que eles acabam adoecendo e de que muitos movimentos de resistência, de subversão deles ali, são tentativas de restaurar a sua capacidade de ser, de pensar e também de atuar, né? E aí ele diz, talvez possamos encontrar nos oprimidos esse tipo de reação nas manifestações populistas. Sua identificação com líderes carismáticos, através de quem se possam sentir atuantes e, portanto, no uso de sua potência, bem como a sua rebeldia. E aí, olha só, pessoas incapazes de atuar, por vezes, delegam a líderes carismáticos a sua capacidade de atuação ou de transformação da própria vida, de externalização dos seus problemas, entre aspas, das suas próprias culpas, das suas próprias dificuldades, mas acabam engajando nessa sociedade, que é muito comum, em que é mais fácil terceirizar, é mais fácil, já que a gente foi apassivado e se tornou objeto da vida, aquele que recebe o conhecimento apenas, cabe agora a gente terceirizar a solução do problema das sociedades para um político, para um líder religioso, ou para um professor, ou para um cientista. Cabe a gente esse movimento de entregar ao outro ainda mais o destino da vida, mas perceba que isso nasce nesse modelo de educação, né? E aí na página 37 ele diz, para as elites dominadoras, esta rebeldia, e aí eu descrevi um pouco da rebeldia de sala de aula, mas essa rebeldia está presente na sociedade, numa pichação, num lindo grafite na cidade, em movimentos de jovens usando skate em praça, em muitas outras coisas, né? De novo, para as elites dominadoras, esta rebeldia, que é ameaça a elas, tem o seu remédio em mais dominação, na repressão feita em nome, inclusive, da liberdade, do estabelecimento da ordem e da paz social. Ordem e paz. Os autoritarismos todos, esse movimento que a sociedade está olhando para o mundo como tal, o mundo está meio confuso mesmo, o mundo está meio caótico, mas, ao mesmo tempo o mundo está se abrindo em possibilidades, o jovem pode gravar sua música com um computador e gravar com alta qualidade, as redes que dão vozes a pessoas mundo afora, pessoas comuns, transformam grandes comunicadores, toda essa confusão, esse mar de possibilidades que a gente vive hoje em dia está deixando bastante confusas pessoas mais velhas, de gerações passadas, que nasceram no século passado, e muitas vezes o movimento delas é um movimento saudosista de voltar ao passado, a ter aquela ordem, ao militarismo, aos autoritarismos de antigamente. Mas perceba que, tanto para a elite, aqui entre aspas, né, dominadora, para os ricos, para os políticos, para os empresários, quanto no âmbito da sala de aula, professores que se tornam esses dominadores daquele espaço e que, às vezes, para conter essa rebeldia, incorrem em mais autoritarismo e em mais repressão.
E aí, na página 38, ele diz: para manter a contradição, a concepção bancária nega a dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica. Para realizar a superação, a educação problematizadora afirma a dialogicidade e se faz dialógica. Esse é um assunto que nós vamos conversar mais nas próximas aulas, que ele traz essa reflexão, essas reflexões, esses caminhos, esses apontamentos nos próximos capítulos. Mas percebam que na aula passada eu já falei um pouco sobre diálogo, essa capacidade de encontro entre seres, entre universos de saberes, capacidade de escuta, de fala, de respeito ao outro, de admiração ao outro, capacidade de chegar para um diálogo com a intenção de sair dali melhor, de aprender com o outro, mesmo que os argumentos sejam antagônicos, né? E na educação bancária, ela é antidialógica, porque ela é 1 contra 40. Um que fala, 40 que ouve. Um que sabe e, portanto, ensina, 40 que não sabe e, portanto, não ensina. Então, ela é antidialógica em sua estrutura mesmo, né? E muita gente não tem consciência disso. E aí ele vai dizendo que a gente precisa caminhar em direção ao diálogo, então ele vai se dedicar bastante nisso mais para frente no livro, e a gente vai trazer aqui também nas aulas seguintes. E aí ele traz a famosa frase, muita gente o conhece pelas frases famosas, e quanto mais eu estudo, leio Paulo Freire, mais eu entendo assim que as frases, essas frases mais famosas dele, são realmente grandes sínteses. Mas se você não lê ou não vê aulas como essa, não se aprofunda, você acaba não entendendo a beleza, a profundidade, a potência dessas frases. Então, essa aqui, por exemplo, que é muito famosa, ela é muito, mas muito potente, muito potente. Ela pode ser a síntese do pensamento de Paulo Freire, e ele diz: ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo. Os humanos se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Ou seja, a educação é esse processo que todo mundo aprende com todo mundo. Eu aprendo subindo na árvore quando sou criança, comendo a comida com a mão, depois eu aprendo na casa da avó, ouvindo o tio tocar violão, com a forma como minha mãe reage a uma situação na rua, lida com um vendedor de loja, eu aprendo com a televisão, aprendo com a música, aprendo com o desenho animado, depois eu aprendo com o trabalho, eu aprendo no ônibus. A gente nasce para aprender, a gente nasce com a vocação para o ser mais. Só que não existe autodidatismo no sentido que eu aprendo sozinho. Fulano é autodidata. Não, ele está imerso no mundo. Ele é autodidata porque ele ouve a música e aprende. Perceba, alguém tocou a música. Alguém tocou a música, criou a música de forma afinada. Alguém criou o violão, alguém criou a afinação. Então não existe o autodidata. Você não aprende sozinho. Você aprende sempre em relação, sempre com os outros, com o mundo, né? O que dizem de autodidata é um estudante que, às vezes, é sujeito do próprio aprendizado, no sentido de que ele é capaz de ir atrás, de se interessar, de prestar atenção, de repetir, de errar, acertar, e ele vai aprendendo, mas ele nunca aprende sozinho. Então, aqui ele já traz essa dimensão da importância do diálogo na educação, e o diálogo feito, mediatizado pelo mundo, com a realidade do aluno no seu bairro, da empresa que o pai trabalha, a guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, que influencia a economia aqui, ou seja, tudo que acontece é capaz de ensinar e aprender, e a gente não pode fazer esse diálogo isolado do mundo dentro de 4 paredes. E assim a gente está caminhando assim mais para a finalização dessa aula de hoje, e perceba que ele já vai chegando no final do capítulo, já apontando caminhos, já enunciando questões que ele vai trazer a seguinte. E aí ele diz na página 38, ambos assim se tornam sujeitos do processo, em que crescem juntos e em que os argumentos de autoridade já não valem, em que para ser-se funcionalmente a autoridade necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. Essa questão de autoridade, liberdade, depois ele vai trazer assim de uma forma incrível no livro Pedagogia da Autonomia.
E o que ele diz lá, não vou fazer de forma aprofundada, mas é importante, ele diz assim, é importante que a autonomia esteja no equilíbrio entre a liberdade das partes e a autoridade do coletivo. Não pode haver o excesso de liberdade, que ele chama de licenciosidade, e nem o excesso de autoridade, que ele chama de autoritarismos. É preciso um equilíbrio. Num equilíbrio que tem regras, essas regras podem ser construídas de forma democrática, coletiva, mas que tem objetivos que também podem ser democráticos e coletivos, mas uma vez com uma certa regra, uma certa ordem construída ali de forma participativa, colaborativa, é nesse ambiente que a liberdade é mais respeitada. Então, vamos trazer isso aqui para o trânsito. Imagina que o trânsito não tivesse regra nenhuma, nem placa de pare, nem semáforo, nem nada. Perceba que ia ser um perigo e a gente ia demorar a chegar em casa porque ia ser uma selvageria de carros brigando para chegar, para ver quem vira a esquina, para ver quem passa num cruzamento. Então, para que existe uma placa de pare, um semáforo, uma regra de rua só de mão e contramão? Para que o trânsito flua melhor. E se as regras são bem feitas, são bem respeitadas, aquele coletivo funciona melhor. Mas isso ele aprofunda bastante e traz de forma bem clara em Pedagogia da Autonomia, que a gente deixa para um outro momento. Mas, de fato, a relação sujeito-sujeito, o professor não precisa ficar naquela de resgatando a sua autoridade ou o seu autoritarismo de pressionar o aluno através da prova, através dos exercícios, através da chamada, porque vira um refúgio, um subterfúgio diante desse sensação de dar murro em ponta de faca, dessa educação que está em crise, dessa sala de aula que está em crise. O professor acaba recorrendo a esses subterfúgios, essas fugas, sem compreender o que está se passando de problemático nessa educação tradicional. E quando as coisas são construídas mais coletivamente, quando os alunos são também sujeitos, quando há um coprotagonismo, o que eu sinto na minha prática é que as coisas são muito mais suaves. Eu não preciso ficar arrastando alunos em direção ao aprendizado. Por quê? Porque há um respeito a eles e eles se engajam. Né? Como é que ele chama? O Neil, da escola Summerhill, um dos livros mais impactantes da educação, que é Liberdade Sem Medo. Ele diz, por que um músico numa orquestra entra na hora certa, ele quer fazer parte daquela música, e ele quer estar no ritmo afinado, porque ele entende que a música é o resultado daquele esforço coletivo e, portanto, ele quer fazer parte daquilo da melhor forma possível. Né? E aí ele diz isso para trazer da educação, que alunos que compreendem aquele processo, que fazem parte daquela construção, são como músicos de orquestra, que querem entrar no momento certo, fazer parte, tocar certo, para que o resultado final fique bonito. Bom, e aí na página 40 ele traz, enquanto na concepção bancária o educador vai enchendo os educandos de falso saber, falso porque são petrificados, já trouxe aqui um pouquinho antes, né? Que são os conteúdos impostos, na prática problematizadora vão os educandos desenvolvendo o seu poder de captação e de compreensão do mundo que lhes aparece em suas relações com ele, não mais como uma realidade estática, mas como uma realidade em transformação, em processo. Ou seja, a sala de aula, o dia a dia da sala de aula transformado em busca pelo conhecimento, em curiosidade, em investigação, de uma forma que o conhecimento não vem ali pronto, dado, estático. O que a gente faz? A gente quer começar um determinado tema, sei lá, responsabilidade socioambiental, sustentabilidade nas organizações. O que a gente faz na primeira aula, no primeiro dia, primeiro slide, coloca o conceito de sustentabilidade nas organizações. A gente faz isso, em geral, em todas as aulas. Mas perceba, aquele conceito, aquele parágrafo sintético, ele foi produzido a partir de anos de experiência, de anos de pesquisa, de refino da escrita.
ele é o processo final de construção do conhecimento para chegar naquele conceito específico. Só que a gente apresenta isso no primeiro dia para o aluno. Então, numa concepção mais construtivista da educação, os alunos vão investigando, vão buscando, vão compreendendo dimensões, o porquê da sustentabilidade, como é que um aplica aqui num restaurante, como é que o outro transforma uma cidade, a mobilidade urbana de uma cidade em sustentável. E o conceito vem ao final, porque o aluno vai construindo, vai tendo contato com dimensões daquele aprendizado na investigação, na busca de projetos, da construção de projetos, de iniciativas, na problematização, e o conceito vira o resultado final, ou seja, numa compreensão mais construtivista, o conceito é a última coisa e ela precisa ser construída também pelo aluno a partir de todo aquele processo. Aí imagina que você faz todo um processo de investigação, de busca, de compreensão daquele conjunto de conhecimentos e você peça ao aluno no final, então agora conceitue para mim sustentabilidade nas organizações. Faça esse exercício. Cada um vai criar o seu conceito ao final do processo. E aí você pega aquele conceito e aí você traz o que você acha melhor, o maior pensador da área, o melhor livro e coloca para os alunos. Vai ser muito, muito interessante essa reflexão. Bom, e aí na página 41 ele diz, o humano como ser inconcluso, consciente de sua inconclusão e seu permanente movimento da busca do ser mais. De novo, ele resgata aqui o que ele considera a vocação do ser humano, que é a vocação do ser mais, a partir dessa inconclusão permanente. Isso para o aluno é mais interessante, relativamente mais fácil de compreender, mesmo porque a gente fica o tempo inteiro dizendo que ele é incapaz e de que ele é ignorante. A gente não fala com essas palavras, mas a gente diz que ele tem que ficar ali quieto, ouvindo, porque ele nada sabe, né? Nada disso é muito inconsciente. Para o aluno é um pouco mais fácil. Mas quantos e quantos professores se consideram prontos? Quantos e quantos professores não gostam das semanas pedagógicas, das formações? Quantos e quantos professores trabalham com o mesmo slide há anos? Então, é muito importante que para liderar um processo de ensino-aprendizagem, você tem que estar constantemente aprendendo. E essa é uma dimensão até importante de um plano de ensino, de um planejamento de um semestre, que o professor também seja capaz e tenha liberdade de colocar coisas que ele está aprendendo no momento, que não seja estático, não só para o aluno, mas não seja estático também para o professor, que ele também seja capaz de colocar ali um pouco da paixão dele, da subjetividade dele. E aí, na página 41, ele diz, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não são históricos, os humanos se sabem inacabados, têm consciência de sua inconclusão. Aí se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos humanos e na consciência que dela tem, daí que seja a educação um quer fazer permanente. Então, no caso dos animais, eles são treinados. Eles são treinados a sentar, a comer, a fazer cocô no lugar correto, ou a rodar a rodelinha, ou pular e pegar a bola no alto. Os humanos que são inconclusos, que são inacabados, incompletos, e a gente tem consciência disso. E, portanto, a gente está num movimento constante de busca pelo aprendizado, num movimento constante de transformação, e a educação precisa materializar essa transformação e esse movimento constante. Então, o professor que ao longo dos anos foi montando uma disciplina, deixando ela redondinha, e daí uns anos ele não a modifica mais, certamente ele vai entrar numa espiral da sensação de murro em ponta de faca, porque aí ele tornou estática, aí ele matou aquele conhecimento, porque ele acha que os slides deles estão tão bons que ele não mais precisa se transformar, ele não precisa transformar aquele processo numa busca de conhecimento pelos alunos, mas por ele também, né? Esse é
é um problema sério a se refletir. E um desafio, né, para os educadores. E aí ele diz, o mundo agora já não é algo que se fala com falsas promessas, mas o mediatizador dos sujeitos da educação, a incidência da ação transformadora dos humanos, de quem resulte a sua humanização. E aí esse é um desafio enorme para esses sistemas de ensino, para essas instituições de ensino como a gente tem hoje, porque a educação precisa ser no mundo, em abertura à comunidade. Esse é um grande desafio que a gente tem de abrir os muros, abrir as salas de aula, para que os estudantes vão às comunidades, às organizações e aprendam e ensinem lá, e a sociedade e as comunidades também venham até as instituições de ensino para fazer esse diálogo eu-outro mundo de uma forma mais imbricada. Bom, perceba que aqui ele faz então nesse capítulo, né, e nessa aula ele faz um raio-x dessa educação bancária e se a gente nunca teve acesso a isso, a gente pode ficar um pouco impactado por essa compreensão, porque a maioria de nós educadores, a gente é tão imerso nessa forma de ser, a gente acredita que muitos de nós acreditamos que educação é isso, é um que fala muito bem, um comunicador que se planeja, que se prepara, que faz cursos, que faz mestrado, doutorado, e portanto ele vai transmitir o conhecimento. A gente está tão imerso nessa realidade que a gente nem imagina que existem outras, por incrível que pareça, outras formas de educar, outras pedagogias, outros sistemas de ensino que funcionam diferente, e muito menos ainda a gente compreende os problemas intrínsecos, os problemas estruturais dessa forma de educação. E percebam que no final desse capítulo ele já vem trazendo apontamentos que agora a gente vai desembarcar neles em direção a caminhos possíveis, a questões centrais no que ele propõe enquanto educação para o ser mais, ou uma pedagogia do oprimido, ou seja, a partir de agora a gente começa num movimento de interpretar Paulo Freire e de gerar um certo otimismo, uma certa energia em direção a transformações da nossa forma de ser educadores, da nossa forma de ser estudantes, da nossa forma de organizar nossas instituições de ensino, nossos sistemas de ensino e também a sociedade. A gente começa a ver nessas próximas linhas e próximos capítulos essas possibilidades de ser diferente, de pensar e construir de forma diferente a educação. Bom, percebi que falei de forma um pouco mais rápida, falei de forma mais dinâmica, porque é um momento que é um momento de impacto, tanto para nós educadores e educandos, e, portanto, quis aqui trazer o máximo de interpretações possíveis a partir das citações diretas, das frases diretas dele, e é isso. E na próxima aula, que é já o próximo capítulo, né, o capítulo 3, que ele chama de a dialogicidade, essência da educação como prática da liberdade. Ou seja, ele vai falar do diálogo, da colaboração, do encontro entre sujeitos, da construção colaborativa, do coprotagonismo. Ele não usa essa palavra, né, mas ele traz outra forma de nos explicar isso. Mas é isso, a gente fica por aqui, eu aguardo vocês na aula que vem e espero que vocês tenham aí a possibilidade também de fazer as leituras, porque as leituras são sempre mais transformadoras que apenas a escuta. E se vocês estiverem se questionando se a gente está falando tanto numa educação que um ouve, um fala e muitos ouvem, e esse curso tem sido até o momento mais eu falando, né? Percebam que faz parte desse curso as turmas que se encontram presencialmente. Então, para isso, fiquem atentos ou aqui na descrição do vídeo ou no meu Instagram, para que vocês possam participar, se tiver a oportunidade e a condição, seja nesses momentos presenciais ou, quem sabe, na medida que tiver demanda, a gente possa fazer grupos
para fazer esses encontros que sejam virtuais, mas encontros coletivos, para a gente trazer as percepções nossas sobre a obra do Paulo Freire, sobre essas aulas, e mais do que isso, eu construí toda uma metodologia para esses encontros, para que seja uma metodologia que não só fale sobre a obra de Paulo Freire, mas uma metodologia freiriana de roda, de circularidade, de participação como sujeitos. Então, fiquem atentos também para que, além dessas aulas e do desafio da leitura, vocês também possam participar desses grupos que de tempos em tempos vão lançar, e vai ter informação no meu Instagram e possivelmente aqui na descrição do vídeo. Então, a gente fica por aqui, convido você à próxima aula, que está disponível aqui no canal, e seguimos